sobre o tema Vença o Espírito de Golias. Então, nós vamos aprender sobre esse tema e eu quero abordar alguns assuntos teológicos dentro desse tema para lhe dar uma visão da grandiosidade acerca deste assunto. E o livro que nós vamos ler é 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, do versículo 1 ao versículo 11, ok? Então, enquanto você procura na sua Bíblia, 1 Samuel 17, ou você abre o seu smartphone lá em Bíblia Online, procure 1 Samuel capítulo 17, você na sua casa, pegue a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 17, quero só dar um aviso aos homens que eu estarei precisando de homens que estejam disponíveis esta semana para me auxiliar na pintura aqui na lateral, ok? E também no prédio, na parte lateral. Então nós vamos começar terça-feira, começar a pintar a lateral do prédio, já preparando para a festa do final de ano, a grande celebração de gratidão a Deus. Então você, homem, que esteja disponível para tomar um café da manhã comigo, na parte das 8 horas, a partir das 8 horas da terça-feira, eu te aguardo aqui, amém? Vamos lá, 1 Samuel 17, versículo 1, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,92 m. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, aproximadamente 6 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém e amém. Essa é uma história que muitos irmãos já conhecem. A história do gigante Golias e do Davi, quando Davi guerreia com Golias e Golias vence esta batalha. Sem dúvida alguma, todos conhecem essa história. Todos conhecem a história de Davi e Golias. Davi era um pequeno pastor de ovelhas e que com uma funda
ele mata Golias, que dentro do texto que nós lemos, Golias tinha uma estatura muito assim elevada. Para a maioria dos cristãos, Golias é um personagem do passado que foi derrotado e também diz respeito apenas a Davi e não a nós. Mas a questão é, será que esta passagem, esse texto, ele tem algo para nos ensinar? Porque o que muitos ignoram é que mais do que um gigante filisteu do passado, Golias também, ele representa um espírito que continua agindo em nossos dias. E isso fica claro quando nós entendemos o significado dos nomes na Bíblia. E de fato, querido irmão, a Bíblia, ela traz consigo uma série de ensinamentos e os nomes contidos na Bíblia, eles trazem por trás também uma orientação, um indicativo, isto é, Deus fala também através dos nomes. Então, se Golias representa um espírito que continua agindo em nossos dias, e nós vamos observar exatamente o que significa o nome Golias, visto que ele era de Gate, o que na verdade este nome significa? Este nome Golias significa remover, descobrir, expor. Então, Golias significa remover, descobrir e expor. E também significa ir para o exílio. Tudo isto contido no significado do nome Golias. Sabemos que Golias, ele era de onde? Ele era de Gate. Gate, por sua vez, significa lagar. O nome Gate significa lagar. E lagar é o lugar onde são prensadas as uvas. Então, existe um lugar em que eles prensavam as uvas chamado de lagar, também conhecido outros termos como lagar de azeite, o lugar onde se prensava as olivas para fazer azeite. Acreditamos e temos visto que Gad significa lagar, mas quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, o autor de Apocalipse vai nos dar o significado de lagar em termos de tipologia. Em termos de tipologia, lagar aponta justamente para um tipo de ira de Deus. Então, dentro da tipologia, lagar significa um tipo da ira de Deus. Colocando tudo isto junto, Golias de Gate significa aquele que foi exposto e exilado por causa da ira de Deus. Olha que coisa interessante. Então, Golias de Gate significa aquele que foi exposto e exilado por causa da ira de Deus. E quem foi exposto e exilado por causa da ira de Deus? Só tem um, que foi o próprio Satanás. Então perceba como Golias, ele aponta para um tipo do quê? Do próprio Satanás. Você compreende? Fazendo uma referência exatamente a Satanás. E sabemos que Satanás, ele teve o seu coração exposto e por isso ele foi expulso da onde? Da presença de Deus. Tanto Isaías quanto Ezequiel fazem referência desta queda. Ainda diz assim: como caíste do céu,
ó filho da alva, tu dizias em teu coração: subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, foi exposto ali o coração dele, o que estava no íntimo do coração dele, e como consequência desta postura que estava contida no coração desse querubim ungido da guarda, ele foi expulso, ele foi banido da presença do Senhor. Logo, Golias, ele não é apenas o nome de um gigante. Golias, que lutou contra Davi, não aponta somente para o gigante que lutou com Davi, mas o espírito do diabo, o espírito do maligno que continua agindo nos dias de hoje contra os filhos de Deus. Então, Golias simboliza o espírito maligno e Davi simboliza os filhos de Deus. Golias significa aquele espírito maligno que continua afrontando os filhos de Deus. Que coisa interessante. Porque quando você começa a estudar esse assunto, isso nos faz compreender alguns detalhes e nos leva a ter uma série de convicções. Nós precisamos entender como Davi venceu Golias, porque se eu sei que Golias é uma tipologia do maligno e Davi uma tipologia dos filhos de Deus, então eu preciso entender como Davi o venceu, para que eu possa também usar as mesmas estratégias, utilizar a mesma postura que Davi obteve, para quê? Para que eu prevaleça contra este Golias. Em que momento, em que circunstância? Quando ele se levantar contra nós. Olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa aprender os princípios que Davi utilizou para vencer contra Golias. E a prática destes princípios é que vai garantir a você vitória. Hoje pela manhã, na aula de CTL, estávamos falando acerca da importância da consolidação. O tema hoje foi sobre consolidação. E ali eu expliquei para os irmãos o que o apóstolo Paulo estava falando sobre os 5 ministérios. Qual o objetivo, qual o propósito dos 5 ministérios. E ele deixa bem claro: para atingir a maturidade, para o treinamento dos santos, para que eles não sejam levados como meninos, levados com todo o vento de doutrina. E ali nós concluímos que a vida cristã, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Você precisa ser instruído na palavra, você precisa criar o hábito de estudar a palavra, porque a nossa vida constantemente exige de nós uma postura. Querendo ou não querendo, as circunstâncias da vida vão requerer de você que você tome uma atitude para cada situação. Então, para o seu casamento, para a área financeira, para a saúde, para a área profissional, para todas as áreas da nossa vida, nós precisamos decidir, nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos tomar atitudes, e as atitudes que você toma, você arcará com as consequências. Prova disso, o que diz a Bíblia: ensina o teu filho no caminho que deve o quê? Andar ou seguir, pois quando ele envelhecer, não se desviará dele.
E muitos entendem que esse texto está dizendo o seguinte, que é para nós ensinarmos os nossos filhos na Bíblia. Na verdade, é muito mais amplo. Os pais, eles têm por orientação de Deus instruir os filhos a seguir a rota correta, ok? Mas o fato dos pais instruírem os seus filhos não quer dizer que os filhos vão seguir o quê? As instruções dos seus pais. Infelizmente, muitos filhos pagam para ver. Não é verdade? Estávamos abordando sobre isso. Você instrui o seu filho, você fala, você orienta, você já viu aquele cenário, você já sabe qual vai ser o resultado final, e aí você vai instruir o seu filho. E ao instruí-lo, ele vai ter que tomar uma decisão. E acredite em mim, muitas das vezes, as amizades falam mais alto do que a instrução dos pais. Muitas das vezes, o que o YouTube, o que o influencer, o que ele viu no YouTube acaba falando mais alto do que a instrução do pai. E note que Provérbios está recheado de instruções dizendo que, filho, não rejeite a instrução do teu pai, nem o ensino da tua mãe. Mas a responsabilidade é de quem? É do filho. Ele vai ter que decidir que caminho seguir. Você não pode obrigar o seu filho, nós não podemos obrigar o nosso filho. Nós mostramos o caminho, mas quem vai decidir é ele. Não é verdade? Bom seria que se cumprisse na nossa vida, nós, pais, o que as Escrituras referiam-se aos homens, aos reis que agradaram ao Senhor e que seus filhos seguiram o exemplo dos seus pais. Agora é triste quando vê no relato escrito assim, e fulano fez o que era mal aos olhos de Deus, porque não andou nos caminhos do Deus do seu pai. Já leram esse texto nos relatos dos reis de Israel e Judá? E todos os filhos que andaram nos caminhos do Deus do seu pai, eles tiveram o que? Bom êxito no final. E aqueles que teimaram em trilhar os seus próprios caminhos, eles foram e tiveram muitas dificuldades. Note que Salomão, ele seguia uma instrução. Ele seguia a instrução do seu pai Davi. Davi, ele seguia a instrução dos conselheiros e também dos profetas. Ok? Quando Davi morre, antes ele instrui Salomão. Salomão mantém o mesmo princípio. Quando Salomão morre, quem assume agora o reinado? O filho dele, Roboão, ok? Roboão, e houve um mover ali entre Roboão e Jeroboão, que os dois se levantam, sendo que um prefere, em vez de ouvir os conselhos dos conselheiros do seu pai, eles preferem ouvir o conselho dos seus amigos, e o resultado disso foi um problema seríssimo para a nação de Israel. O reino, se dividiu. Tragédia. Você compreende? Então, eu preciso aprender com o Davi o que ele fez, que postura ele teve diante da ação de Golias, diante daquela afronta. Portanto, hoje, nós vamos descobrir, à luz da palavra de Deus, o que é o espírito de Golias e como nós podemos vencê-lo.
Em primeiro lugar, o espírito de Golias é um espírito de reprovação. Repita comigo: espírito de Golias é um espírito de reprovação. Note que nós vamos aprender como que esse espírito de Golias atua. Haja vista que entendemos que Golias é um tipo de ação maligna, ok? E Davi é um tipo dos filhos de Deus. Então, a mensagem ela tem como objetivo revelar para você tipos de ações malignas que se erguem contra nós, e nós precisamos saber, através da vida de Davi, que é um tipo de crente, um tipo de cristão, um tipo de filho de Deus, como devemos nos portar acerca desses ataques. Então, historicamente falando, Golias, ele era um gigante com características o quê? Assustadoras. Ele possuía aproximadamente, como nós vimos no texto lá, quantos metros de altura? 2,96, mas será que é isto mesmo? Lá em 1 Samuel, obrigado amor, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, revela a estatura dele. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Então, o côvado era uma medida bíblica que equivalia a 66 centímetros. Porém, essa medida não é uma medida exata. Por quê? Porque segundo outros estudos, existe também a medida do côvado equivalente a 45 centímetros. Outros, no caso os antigos egípcios, um côvado media 53 centímetros. Outros acreditavam que o côvado é uma medida que vai do cotovelo até o dedo médio. Então, existe uma variação de medidas para referir-se a um côvado. De modo que nós podemos concluir que não seria correto dizer que Golias tinha 2,92 metros. Se eu tirar como referência determinada medida, vamos fazer como referência o côvado medindo 66 centímetros, ok? 66 centímetros, um côvado, 66 centímetros, aí você pega 66 centímetros, vezes quantos côvados? 6. 6 vezes 6, 36, 36 com 3, 9, 3,96 metros, mais quanto? Um palmo, onde dentro dessa medida, um palmo era o equivalente a 20 centímetros, então 3,96 metros mais 20 centímetros dá um total de 4,16 metros. Então, dentro desta medida em que o côvado ele mede 66 centímetros, Golias tinha 4,16 metros. O bicho era alto mesmo. Baseado nesta medida. Agora, se eu for utilizar o côvado tendo como referência 53 centímetros, você pega lá 53 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 5, 30. Com 1 dá 31, 3,18. Então, nessa medida, Golias tinha 3,18 metros, mais um palmo que era 20 centímetros. 20 mais 3, 18, 3,38 metros. Também era alto.
Ok? Agora, nós vamos observar também que uns consideravam que o côvado era o equivalente a 45 centímetros. Eu pego 45, multiplico por 6, 6 vezes 5, 30, 24, 2 metros e 70. 2 metros e 70 mais 20 dá 2 metros e 90. Então, nesse caso, ele tinha 2 metros e 90. Aí fica a teu critério. Se você usar Golias tinha mais de 4 metros, você está usando como referência o padrão de 66 centímetros. Golias tinha mais de 3 metros, você está usando o padrão de 53 centímetros. Golias tinha mais de 2 metros, você está usando o padrão de 45 centímetros. De modo geral, ele era grande. Essa em cada pé. Então, era um ser que tinha 24 dedos. Diz também que a sua voz ecoava no vale de Elá como a voz de um trovão. E também diz que ele tinha uma armadura impenetrável. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Então, 5.000 ciclos de bronze é o equivalente ao quê? 56 quilos e 200 gramas. Então, era pesado. Diz mais, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos, isto é, 6 quilos. Uma espécie de bota que ele usava, e tinha que ser uma bota especial para caber os 6 dedos dele. E aqui nós vamos chegar à conclusão que todo esse aparato pesava um pouco mais do que 63 quilos. E se eu fosse fazer uma conta para calcular o IMC dele, ou seja, o índice de massa corporal, tendo como referência a sua altura, nós vamos entender que Golias pesava o equivalente a 265 quilos, fora a armadura, tendo como referência a sua altura. E aí você pode pegar a altura de 66, de 65, ou de 53 ou de 45. Mas, de fato, era um ser grandioso, que a própria estatura dele já dava medo. A voz dele já dava medo, já intimidava. Não é verdade? Era um grande desafio. Observe também que o capacete e a armadura de Golias era revestida de bronze. Então, a armadura e o capacete que Golias usava era totalmente feito de quê? De bronze. E na palavra de Deus, os metais, eles têm um símbolo muito claro. Por exemplo, o ouro representa a glória de Deus, a prata representa a redenção, mas e o bronze? O bronze representa juízo e condenação. Então, note que tudo traz um ensinamento. Cada detalhe contido nessa história traz para nós um indicativo, um direcionamento de Deus. Um capacete de bronze, ele tipifica uma mentalidade de condenação. Depois, no peito, tinha uma couraça de bronze, indicando que o seu coração era cheio de quê? De condenação e julgamento, ou seja, ele não tinha nenhum amor pelas pessoas. Nas suas pernas tinham caneleiras de bronze, indicando
que ele está firmado na condenação, ou seja, o objetivo desse sujeito, tudo o que ele faz e onde quer que ele vá, é justamente para acusar, é justamente para condenar, é justamente para julgar. Esta era a característica revestida na vida deste sujeito. E perceba se não é uma característica muito semelhante do próprio mensageiro do mal, do próprio espírito maligno: condenar as pessoas, julgar as pessoas, acusar as pessoas. Então, se há alguém entre nós, seja presente ou seja online, que está sofrendo de acusação, que está sofrendo de julgamentos, que está sofrendo de condenação, identifique de cara que você está sofrendo uma afronta desse espírito de Golias, desse espírito maligno, cujo objetivo de primeira mão é julgar, condenar, acusar. Essa é uma característica muito marcante nesse espírito de Golias. E esta é a razão porque é tão importante para nós ouvirmos sobre o Evangelho da Graça. Porque o bronze é algo fora da presença de Deus. O bronze significa exatamente isso. E quem estuda a escatologia, quem estuda ali o tabernáculo, tudo direitinho, vai perceber que no tabernáculo, o altar que era de bronze, ele ficava onde? Ele ficava fora do lugar santo. O altar de bronze, ele ficava lá no átrio. Lá fora, fora da onde está a presença de Deus. Onde que ficava a presença de Deus? Lá dentro. Você compreende isso? Mas ao entrar no tabernáculo propriamente dito, não havia nada de bronze. Era tudo de ouro. O ouro, ele fala da justiça de Deus. Quanto mais, perceba isto, quanto mais distante de Deus, mais a pessoa se sente condenada, mais se sente julgada. Quanto mais distante, mais condena e mais julga. Porém, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o ouro, vê a justificação de Deus, cobrindo todas aquelas pessoas com quem você se relaciona. É uma lógica muito simples. Longe de Deus, julgamento, condenação. Perto de Deus, graça. Eu vejo com os outros olhos. Já percebeu que a pessoa, quando começa a se distanciar do seu relacionamento com Deus, ele começa a ver coisas. Ele começa a dizer: fulano fez isso, fulano fez aquilo, na igreja só faz isso, na igreja só falam isso, só fala aquilo. O irmão disse isso, o irmão disse aquilo. O espírito de crítica, o espírito de condenação, o espírito de julgamento começa a imperar e ele nem percebe. A ponto de dizermos: olha, antes de você apontar o dedo para alguém, lembre-se que tem 4 voltados para ti. Não sei quantos já ouviram isso, mas o fato é que na presença de Deus, nós vemos todos cobertos com o ouro da justificação. Por isso, a palavra de Deus para nós hoje é: rejeite o capacete de bronze, rejeite a condenação, rejeite o julgamento, rejeite todo tipo de acusação. Você já percebeu que existem determinadas pessoas que, quando elas vão falar em nome de Deus, a impressão que dá é que elas estão acusando outras?
condenando-as, julgando, botando medo. Já perceberam isso? Expressões do tipo: olha, se você não fizer isto, o que vai acontecer? A mão de Deus vai pesar, Deus vai cobrar, Deus vai te jogar no leito. E aí como é que fica a pessoa? Ela fica apavorada, porque o irmão, a irmã, o profeta, a profetisa disse que Deus ia botar no leito, que Deus ia pesar a mão, só porque ele não veio no culto hoje. Olha, a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Pronto, já ameaçou o irmão. Aí você fica a indagar: de onde provém esse espírito? Porque o espírito da graça é diferente do espírito de Golias. Enquanto Golias tem por objetivo acusar, condenar, julgar, o Espírito de Deus é o espírito de reconciliação, reconciliar o homem com Deus, não levando em consideração o quê? Os seus erros. Ei, deixa eu falar algo para ti. Quando Deus foi te resgatar na pessoa do seu filho, ele não estava olhando para os seus erros, ele não estava olhando para as tuas falhas, ele foi atrás de você porque ele te amou. Olha o que os apóstolos falaram: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aceitamos o evangelho da graça, mas quando vamos tratar o outro, nós tratamos o outro com o evangelho da lei. Deus vai cobrar, mas por que não cobrou de ti antes? Deus vai pesar a mão, mas por que não pesou contra você? Quanto mais distante, mais se condena, mais se julga, mais se acusa. Então, em nome de Jesus, rejeite este capacete de bronze. Pois se nós atentarmos bem para o texto, nós veremos que o capacete de bronze, ele estava sobre a cabeça de várias pessoas. A saber, em primeiro lugar, estava sobre a cabeça de Golias. Golias estava totalmente coberto de bronze. Ele representa o ministério da condenação que se levanta contra o povo de Deus. Golias é o próprio Satanás que de dia e de noite não se cansa de nos acusar, não se cansa de nos julgar, não se cansa de nos condenar, não se cansa de mostrar as tuas falhas e os teus erros. Quantas vezes as pessoas, para tentar transparecer uma pseudo-santidade ou moralidade, fica apontando a falha dos outros, e isso parece muito farisianismo, que dizia: Senhor, eu não sou como esse sujeito, pelo contrário, eu faço isto, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo. Agora ele não, nem lê a Bíblia ele lê, nem orar ele ora. E aí vem aquela condenação sobre a pessoa. Isso significa capacete de bronze. O outro era sobre a cabeça dos irmãos de Davi. Além da mentalidade de condenação de Golias, também Davi teve que enfrentar a condenação dos próprios irmãos. Lembre-se que nós estamos aprendendo como lidar com esse espírito de Golias ao se levantar contra nós. Então nós aprendemos o quê?
Primeiro, se eu estou sofrendo algum tipo de condenação, de julgamento, de acusação, eu preciso estar atento. Opa, espírito de Golias agindo sobre a minha vida para tentar neutralizar a minha fé, para tentar impedir-me com que eu avance. Agora nós vamos ver o espírito de Golias, esse capacete de bronze sobre a vida dos irmãos de Davi, porque além dessa mentalidade de condenação que havia em Golias, Davi também teve que enfrentar a mesma condenação, sendo que agora fazia da parte dos seus irmãos, os irmãos de Davi. E uma coisa interessante é quando o inimigo nos reprova e nos condena. Outra coisa totalmente diferente, querido irmão, é quando os nossos próprios irmãos fazem isso. Já perceberam como é chato, como é triste, quando um estranho, ele te acusa, ele te condena, ele te julga. A tendência natural é você não dar muita importância. Agora, quando é da nossa casa, quando é um irmão, quando é um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um tio, uma tia, quando é um irmão em Cristo que faz o serviço do próprio para apontar os nossos erros. Você compreende? Davi também passou por isto. Observe lá em 1 Reis 17, versículo 28 e 29, diz assim: ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, então o irmão mais velho de Davi chamava-se Eliabe, falar aqueles homens, ou seja, quando Eliabe ouviu Davi falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Quando você faz uma análise dessa conversa, parece que Davi está debochando do irmão. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, estou aqui na minha, só fiz uma pergunta. E parece que o irmão mais velho dele, eu sei que você é curioso, trazendo para a realidade hoje. Eu sei que quando sai tiro, você vai lá para cima do telhado ver onde que o tiro está comendo. O que você está fazendo aqui? Pensa que eu não sei? Está doidinho para filmar, para botar no Zap, no Instagram, pensa que eu não sei? Aí ele, mas o que eu vi? Eu vim aqui, eu não sei, eu vim aqui, deu vontade de vir aqui na laje. Seria hoje esta a postura que Davi teria, trazendo para a nossa realidade. Mas de fato é que o seu irmão mais velho o repreende, entendeu? O seu irmão mais velho vem e o acusa acerca de uma postura. E o que nós precisamos aprender nesse conceito do capacete de bronze sobre a vida dos irmãos de Davi é que sempre guarde bem isto, a você que me assiste, a você que aqui está presente, coloque isso no teu coração, pega esta chave, pega este código, pega esta pérola, pega esta visão. Eu não sei que nome você gosta de usar, mas eu prefiro dizer: ouça o que o Espírito está dizendo para você, quando você se sentir acusado, quando você se sentir sendo julgado, quando você se sentir sendo condenado por outros, sempre que você se levantar em fé, sempre que você
desejar coisas grandiosas em Deus, alguém vai querer condená-lo, alguém vai querer acusá-lo, alguém vai querer julgá-lo, alguém vai querer te acusar de alguma coisa. Olha lá, está sonhando com o rei na barriga. Está pensando alto, você. Guarda isso no teu coração. O homem de Deus, cheio de fé, sempre será acusado de soberba por aqueles que usam o capacete de Golias. Homem de fé, quando eu digo homem, inclui homem e mulher, generalizando. Homens de fé são homens ousados. E todo homem ousado sempre será perseguido, acusado, julgado de soberba, de prepotente, de arrogante. Você compreende? Porque assim fizeram com Davi. A outra característica é o capacete que estava sobre a cabeça de Saul. Depois disso, Davi se apresenta a Saul para lutar contra o filisteu. O que Saul diz para ele? Saul disse que ele não tinha condições nenhuma de lutar contra o gigante. Olha lá, 17:33 de 1 Samuel. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Eu não sei se você já ouviu algo semelhante, do tipo, mas você, irmão, olha, se põe no seu lugar, olha de onde você veio, como é que você vai querer ambicionar algo assim grandioso? Se toca, meu irmão. Deu para compreender? É a mesma coisa que Saul estava dizendo para Davi: você não é guerreiro, você é novo, você é imaturo, você é inexperiente, já quer ambicionar coisas grandes, se põe no seu lugar, mal chegou, já quer sentar na janelinha, começou agora, já quer ser titular, aprendeu agora, já quer pregar. Foi o que Saul estava dizendo. E observe que Davi estava cercado de condenação por todos os lados. Então não se espante se em algum projeto ou algo que você for verbalizar, as pessoas se levantarem contra ti com um único intuito: denegrir, diminuir você, levando você a acreditar que você não vai conseguir, porque ele está olhando para quem? Para a tua pequenez. Ele está olhando para quem? Para onde você veio, de onde você veio. Lembra que fizeram isso com Jesus? Quando disseram que ele era de Nazaré, o que falaram? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando as pessoas têm esse objetivo de denegrir a imagem, acredite, é o espírito de Golias agindo através da vida da pessoa para paralisar você. Paralisando através de uma mentalidade de condenação, de uma mentalidade de acusação. O espírito de Golias, ele continua atuando hoje na vida de muitas pessoas, através desta mentalidade de condenação, de acusação. Quantas pessoas têm sofrido de acusação em suas mentes? Elas têm projetado algo grandioso, elas têm desejado algo grandioso, e quando elas expõem, quando elas verbalizam o que elas desejam, automaticamente elas são bombardeadas de acusação, bombardeadas de
crítica, bombardeadas de condenação, e aquilo fica latejando na mente da pessoa, com o único intuito de fazê-la desistir do seu projeto. E nós temos de fazer como Davi fez, ignorou. Como o meu primo falou lá na festa, me ignore. Fala para o teu irmão, meu irmão, quando você se vê cercado do espírito de Golias, só porque você falou do seu projeto, falou do seu sonho, falou do que você ia fazer, faça como Davi, ignore. Porque se você não ignorar, você vai ficar paralisado. Você compreende? Quando pessoas tentarem condená-lo ou acusá-lo, não tente se justificar. Não responda às críticas. Não responda às censuras. Não responda às reprovações. Não responda às condenações. Simplesmente ignore, para que você não seja paralisado pelas acusações do inimigo. Porque quem te deu esse sonho, quem te deu esse projeto, foi Deus. Esses dias eu estava orientando uma irmã em que estava se sentindo acusada por pensamentos. Porque agora ela começou a prosperar no seu trabalho e aquilo estava afetando o desempenho dela, sentindo-se que, como estava trabalhando muito, ela não estava tendo tempo para cultuar a Deus, e aquilo, sabe, estava mexendo com ela. E eu falei para ela, minha irmã, todas as vezes que a nossa mente é bombardeada com condenações e acusações, pode ter certeza, é espírito de Golias agindo na sua mente. Sabe por quê? Porque ele quer parar você, porque ele já discerniu o teu futuro. Deixa eu falar algo para você. À medida que a tua mente é bombardeada com esses pensamentos de acusação, de desistência, de julgamento, de condenação, é um quadro claro que o inimigo já discerniu o teu futuro. E ele precisa e está fazendo qualquer coisa para você parar. Porque ele sabe que se você parar, você não consegue lograr o êxito. Saul, ele tenta colocar agora o capacete de bronze sobre Davi. Saul tentou vestir Davi com a sua armadura. E a primeira coisa que se menciona é que Saul colocou um capacete de bronze na cabeça de Davi. Olhe lá em 1 Samuel 17:38, diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Aqui nós entendemos porque ninguém tinha fé para enfrentar o gigante, ninguém tinha fé para enfrentar Golias, porque eles usavam as mesmas armas de bronze. E nós temos hoje muitos irmãos que pensam em edificar algo, pensam em construir algo por meio do capacete de bronze, liberam constantemente palavras de reprovação, de julgamento, de condenação e críticas, e eles presumem que vão ser abençoados desta maneira.
E quando eu olho para isso, nós vamos notar que, na verdade, o que eles estão usando é capacete de bronze. Apenas trouxeram para a igreja a mentalidade de Golias. E quantas são as pessoas que têm caminhado dentro desta mentalidade de Golias, e tem sido, na verdade, um instrumento para ser um abortador, um profetizador de maldições sobre a vida de irmãos, vamos dizer assim, aquele banho de água fria. O irmão vem, conta o projeto, conta o sonho para ele, ele diz: ah, irmão, você não vai conseguir, isso aí é muito difícil. Ó, isso aí é complicado. Você já viu situação desse tipo? Você todo animado ali para contar teu projeto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e coisa e tal, de repente você ouve a palavra: olha, tudo bem, mas eu vou te falar uma coisa. Assim acho que é meio difícil, porque tem esse problema, pronto, acabou. Então, presta bem atenção, cuidado com o que você fala e para quem tu falas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, nós é que somos as grandes vítimas deste fogo amigo. Nós contamos sem discernir para quem contamos. Sabe aquela história? Pergunta certa para a pessoa errada, resposta errada. Pergunta certa para a pessoa certa, na hora errada, resposta errada. Você precisa discernir o que tu falas e para quem tu falas, porque nem sempre as pessoas que estão perto de você vibram com a tua conquista, vibram com a tua prosperidade. Olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa aprender este princípio. Saiba discernir as coisas que você fala e para quem você fala, porque talvez você não saiba. Se você não sabe, vai saber agora. Nem sempre as pessoas que estão ao teu lado vão vibrar com a tua conquista. Você entende? E aí o irmão é setado com aquela palavra, entendeu? Fica triste, fica chateado e desiste. Porque o irmão falou aquilo, a irmã falou aquilo outro. Saul queria colocar o capacete dele na cabeça de Davi. E você precisa entender exatamente isto. Muita gente usando o capacete de bronze para realizar projetos. E aí não entende por que a coisa não dá certo. Davi, ele não aceitou a armadura de Saul. Davi, ele se vestiu como pastor. Ele pegou as armas do pastor e foi com o alforje do pastor. Ele usou as ferramentas do pastor. A Bíblia diz o seguinte, que as nossas armas, elas não são carnais, mas espirituais em Deus, para anular sofismas. Você precisa usar as armas que Deus disponibilizou para você usar, porque em Cristo Jesus tu és muito mais do que vencedor. Mas para que esta realidade em Cristo se concretize na tua vida, tu precisas usar as armas certas. Davi não aceitou usar a armadura de Golias, de Saul. Deixe-me dizer uma palavra para você que é líder. O nosso trabalho como pastor
é confrontar as obras de Golias na vida dos irmãos, a mentalidade de condenação, a mentalidade de julgamento. Nós não estamos aqui para criar uma mentalidade de juízo e nem mesmo para alimentar esta mentalidade. Como pastor, Davi condenou a mentalidade de condenação. Este é o chamado de todo líder, é um supremo chamado condenar, mentalidade de condenação, de julgamento, de acusação. O líder é um facilitador e não um condenador. O líder mostra o caminho, ele direciona o caminho. Mentalidade de condenação. Você já sofreu desse tipo de ataque? Porque você foi fazer algo e porque não quis fazer, automaticamente veio a palavra, ó, Deus vai pesar a mão. Só porque você não quis fazer. E aquilo gerou um medo. Como é que você reagiu àquela palavra? Na hora não caiu bem. Não é por acaso que Davi, quando arremessou a pedra, ele atingiu justamente qual parte de Golias? A testa. E o centro da mentalidade, desta mentalidade precisa ser destruído. Esse tipo de mentalidade de condenação precisa ser destruído. E quanto mais você compreender o evangelho da graça, mais você se tornará sensível à mentalidade de condenação. É essa mentalidade, a mentalidade de condenação, que traz morte para a vida da igreja. Portanto, nós precisamos exortar com severidade esse tipo de mentalidade. O capacete de bronze, ele nos enche de uma mentalidade de condenação, ele nos enche de uma mentalidade de reprovação, que no final de tudo vai resultar em vergonha. E com a vergonha, o que aconteceu com Adão quando sentiu-se vergonha? Se escondeu. Ele come do fruto, Deus chamando, ele se esconde, e o Senhor: Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu vi que eu estava nu, tive medo, aí eu me escondi. Mas quem falou para você que tu estavas nu, Adão? Você comeu do fruto que não era para comer? Ah, mulher que tu me deste. A resposta de Adão era simples, era só dizer o quê? Senhor, eu comi. Mas para ele foi muito mais fácil dizer o quê? Apontar para alguém. Foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, Senhor, a culpa é tua, que eu estava quietinho no meu canto. Mas desde o dia que o Senhor falou, não é bom que o homem viva só, aí me deu um soninho. Quando acordei, estava faltando uma costelinha, e eu olhei para o lado, já tinha uma mulher do meu lado. Eu disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Ali começou tudo, meu pai. Olha o que ela fez comigo. A culpa é tua. Observe que constantemente esse tipo de mentalidade está procurando alguém para culpar, alguém para condenar. E dentro do princípio de autorresponsabilidade, olha, não foi o diabo, olha, não foi fulano, não foi ciclano, foi eu. E diga-se de passagem, tem que ter muita coragem para assumir as suas responsabilidades, seus erros, as suas falhas. Porque a própria natureza de Adão já induz a pessoa a botar a culpa em alguém. Sabe quando a mãe pergunta: quem foi que fez? O que as crianças dizem? Ah, não foi eu. E geralmente aquele que é o primeiro a dizer que não foi eu, geralmente foi quem fez.
Então, precisamos ter esse entendimento de rejeitar essa mentalidade de Golias, não acusando ou condenando nossos irmãos. Se tivermos de acusar ou de condenar alguém, esse alguém que já está condenado é o próprio Satanás. Em segundo lugar, o espírito de Golias é um espírito de afronta. Golias era um filisteu de uma das confederações ali das 5 cidades dos filisteus. Ele era de Gate. A palavra filisteu, ela vem do hebraico e significa palash, que quer dizer aquele que rola no pó. Então a palavra filisteu no hebraico palash significa aquele que rola no pó. Então, o espírito de Golias é um espírito de condenação, de julgamento, de acusação. Também é um espírito de afronta. Depois da queda do homem, Deus amaldiçoa a serpente, condenando-a a comer do pó da terra. Portanto, o pó da terra, ele significa a carne do homem. Ou seja, dessa forma, a carne e os seus desejos carnais, bem como as suas concupiscências, se tornou alimento da serpente. E lá na primeira epístola de João, João vai falar sobre a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Que na verdade, agindo e vivendo desta maneira, só irei alimentar aquele que foi sentenciado a viver rastejando e comendo do pó da terra. Então, dependendo da postura que eu tenho, dependendo do tipo de mentalidade que eu possuo, eu estou alimentando e fortalecendo cada vez mais a serpente em relação à minha vida. Porque esse espírito, ele se alimenta do pó da terra, mas também procura fazer com que nós nos sintamos sujos e debaixo de condenação e afronta. Por isso que precisamos analisar bastante acerca do tipo de mentalidade que eu possuo, acerca do tipo de desejos que eu tenho tido, porque os meus desejos, ou eles alimentam o meu espírito, ou alimentam a minha carne. E se eu alimento a minha carne, eu estou alimentando aquele que se alimenta do pó da terra. Você compreende? E geralmente, isso está caracterizado pelo grau de proximidade. Como um dia eu falei, quanto mais próximo de Deus, mais você se alimenta de Deus. Quanto mais distante de Deus, menos você se alimenta de Deus e mais alimenta a tua carne. Porque a carne, ela vai se alimentar de coisas prazerosas, os prazeres do mundo, correto? E a advertência do Senhor Jesus Cristo foi: acautelai-vos, vigiai, para que os prazeres, as orgias do mundo, os prazeres desse mundo, as preocupações da vida, não seja para vocês um laço. E por mais, diga-se de passagem, por mais que as escrituras advirtam acerca disto, menos nós damos importância. Por mais que falemos, meu irmão, se alimente da palavra, menos temos visto as pessoas se alimentando da palavra.
Ora, pois, se a palavra é alimento para o meu espírito, se eu não estou alimentando o meu espírito, logo o meu espírito estará desnutrido, e um espírito desnutrido é como uma vida desnutrida, estará muito fragilizada às doenças. Diga para o teu irmão, não rejeite o alimento do teu espírito. Alimentar o espírito para não alimentar a carne. E de fato não tem meio termo. Ou você é alimentado por Deus, ou você alimenta a serpente. É simples assim. Então o desafio de Golias é chamado de afronta. No original é uma palavra que significa reprovar, criticar, condenar para produzir medo e vergonha. Então todas as vezes que você age com o espírito de reprovação, com o espírito de crítica, de condenação, para produzir na vida desta pessoa medo e vergonha, você está agindo sobre a influência do espírito de Golias, que é o espírito de afronta. E aí, o inimigo ele se levanta contra nós para trazer afronta. Mas o que significa afronta? Se nós olharmos para a palavra original, descobrimos que afronta, ela vai significar exatamente isto. E aí passa um filme. Golias, ele tinha muitas armas, mas a arma principal de Golias foram as suas palavras, afrontando o povo de Israel. Lembra que a voz de Golias ecoava como um trovão? Ele tinha todas as armas. Antes, guarda isso no teu coração, antes do diabo lançar a seta de doença, antes do diabo lançar depressão, divórcio, pobreza, ele vai lançar em primeiro lugar palavras aqui, ó. Antes da depressão, da doença, da pobreza, da ruína e da miséria, a primeira coisa que Satanás lança são palavras na nossa mente. Por que a ferramenta principal de Satanás ou são as palavras? Porque ele quer imitar a Deus. Lembra que o Deus triuno se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Lembra que um dos argumentos do querubim ungido da guarda, quando ele estava na reunião com aquela miríade angelical, ele disse o quê? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, o Deus triuno personificado no Pai, no Filho e no Espírito, e agora vem Satanás e copia a mesma coisa, onde Satanás seria o maioral, depois o falso profeta que tipificava no Espírito, ao Espírito, e o anticristo que se tipificava no Cristo. A trindade satânica. E agora ele usa a mesma estratégia imitando Deus. Porque quando Deus fez todas as coisas foram feitas mediante o quê? A sua palavra, mediante a liberação da palavra. Assim também Satanás procura fazer. Ele ameaça, ele fala,
ele libera palavras para quê? Para que acreditemos, para que entre aqui na sua mente, na nossa mente. Mas estas palavras que ele lança sempre são palavras de afronta, palavra de reprovação, que visa produzir vergonha, visa diminuir você, visa desacreditar você, visa levar você a acreditar que não adianta orar, que não adianta investir, que não adianta fazer isto, que não adianta fazer aquilo. Então o primeiro confronto de Davi com Golias no campo de batalha não foi um confronto físico, foi um confronto verbal. Palavras foram liberadas. Golias falava de um lado e Davi falava do outro. Golias afrontava Davi e Davi falava novamente. Quando Jesus estava lá no deserto em jejum durante 40 dias, qual foi a arma que Satanás usou? Palavra. E qual foi a arma que Jesus usou? Palavra. Daí a importância de conhecer a palavra. Porque para cada situação da nossa vida existe uma palavra de Deus. Seja para o teu casamento, seja para a tua saúde, seja para a tua família, seja para as tuas finanças, seja para os teus projetos, seja para a tua área espiritual. Existe uma palavra de Deus. E você precisa tomar conhecimento para usá-la na hora certa. Que hora é esta? Segura a bênção aí, minha irmã. Que hora é esta? Na hora em que ele aparecer lá no arraial e começar a te afrontar. Ei, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você vem de uma família pobre. Mas eu quero te dizer, o meu pai é o dono da prata e do ouro. E o meu pai, ele diz através da vida do meu irmão mais velho, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Quem me fortalece é ele. Nele eu sou muito mais do que vencedor. Deu para entender? Palavra com palavra. Palavra com palavra. 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 ao 47 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que Deus, há Deus em Israel. Aleluia! Uau! Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas se eu tivesse lá, eu ia dar mal gritar: toma, bestado, pega essa. Mexeu com quem estava quieto. Chegou Davi, chegou o varão de guerra, mas ele é só um menino, mas ele não está sozinho, o Senhor é com ele. Ei, o Senhor manda dizer para você: você não está só, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Não tema o gigante. Aleluia. Hoje mesmo
Eu vou cortar a tua cabeça e vou dar para os urubus comerem. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e o teu corpo vou dar para os biquinhos de lacra comer. Vão fazer festa em vocês. Imagina. Golias encontrou um oponente, o filisteu, afrontando a Davi. Filisteu significa aquele que rola no pó. Você consegue identificar algumas palavras de afronta sobre a sua vida para tentar te paralisar? E como é que você reage? Porque a palavra de afronta, ela tem por objetivo intimidar. Por isso que a resposta diante da voz do diabo é abrir a nossa boca e falar o que a Bíblia diz. Então, em nome de Jesus Cristo, não se cale diante da afronta do inimigo. O diabo, ele tem que ouvir a tua voz. A fé, ela tem uma voz. Então, não se cale diante da voz do inimigo. Responda ao inimigo com autoridade. Ele está dizendo que vai te derrotar. Mostra para ele que derrotado é ele. Está lá em Apocalipse 19. Ele foi vencido. Querido irmão, deixa eu falar algo para ti. Quando o inimigo tentar acusar você, mostrando o teu passado, revela para ele o futuro dele. Porque do teu passado, se você já se esqueceu, hoje eu vou te lembrar. A Bíblia diz que do teu passado o Senhor não lembra mais. Ei, ele riscou, ele lançou no mar do esquecimento. Mas Satanás quer constantemente reavivar o teu passado para gerar condenação, para gerar acusação, para gerar condenação. Mostra para ele que você é lavado, é remido pelo sangue de Jesus. Mostra para ele que o sangue de Jesus é sobre a tua vida. Há um cântico que diz que veio agora. Eu não vou cantar para não mexer com a fé dos irmãos, mas o cântico diz assim, só uma palhinha: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que... Só uma palhinha, entendeu? Ou seja, está lá Romanos 8, versículo 1, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então se a Bíblia diz que não há, então não há e acabou. Olha para o teu irmão e diga para ele, não há condenação sobre a tua vida. O preço já foi pago. Então, quando lemos a respeito de Golias, nós vamos observar que o número 6 praticamente está em toda parte. Golias tinha quantos dedos? 6 dedos nas mãos e 6 em cada pé. A sua altura, 6 côvados. E ele tinha 6 peças na sua armadura, totalizando-se 666, o número do anticristo. Isso é para mostrar que ele representa a mentalidade do anticristo. João diz na sua epístola, agora pois muitos anticristos já têm se manifestado. O espírito do anticristo já opera. Então essa mentalidade já opera. E qual é a mentalidade do anticristo? Condenação, julgamento, acusação, intimidação.
Golias é a voz do diabo tentando nos paralisar, tentando nos infundir medo, tentando nos fazer calar. Então você, meu amado irmão, entenda isso, não é qualificado para esse desafio. Muitas das vezes ele vai falar: você não vai conseguir, você não vai chegar lá porque você não ora, você não é bom o suficiente, você não jejua, você não paga o preço, você não vai conseguir pagar as suas contas, você não vai querer ter um futuro brilhante. Olha, a sua vida é uma fraude, ninguém vai querer andar contigo. É este o objetivo de Satanás: lançar condenações, lançar acusações, pensamentos para nos fazer parar. Um detalhe curioso: a revista Time de abril, o meu irmão, ele tinha muitas revistas Time, lembra disso, Adilson? Tinha muito. Mas a revista Time de abril de 1986 publicou um artigo de homens sem perspectiva de futuro. São eles: Beethoven. Ele diz: esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor, o professor de Beethoven, o qualificou como sem futuro, sem esperanças como compositor, e se tornou um dos maiores compositores. Walt Disney foi mais um que a revista Time publicou como homem sem futuro, um fracassado. Diz: foi despedido por um editor de jornal por falta de ideias. Walt Disney foi à falência várias vezes. Até hoje, tem gente que tem sonho de ir aos Estados Unidos, conhecer aonde? A Disney, está lá. Depois, Thomas Alva Edison. Seu professor lhe disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Registrou a patente de mais de 1000 invenções. E olha que ele era estúpido para aprender. Imagina se não fosse. Albert Einstein. Sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante. Alguns anos depois, seria expulso da Escola Politécnica de Zurique. Ele foi expulso. Louis Pasteur foi apenas um estudante medíocre. Em química, foi colocado em 15º lugar num grupo de 22. O que ele inventou? A penicilina. Henry Ford, o primeiro a fabricar carros em série, foi à falência 5 vezes, antes de ser bem sucedido nos seus negócios. Imagina o que ele ouviu. Imagina se eles tivessem desistido. Agora, todos conhecem o presidente americano, conhecem no sentido de ouvirem falar. Franklin Delano Roosevelt queria ser presidente dos Estados Unidos. Nasceu em 30 de janeiro de 1882 em Nova York. Estudou na Universidade de Harvard e Columbia. Exerceu a advocacia por um tempo, mas deixou para se dedicar à política. Aos 39 anos, foi vítima de poliomielite, ficando paralítico da cintura para baixo. Ele não desistiu de seus sonhos. A multidão dizia que ele jamais poderia ser presidente. Foi o único que foi eleito presidente 4 vezes consecutiva. Até hoje, não tem quem tenha batido esse recorde. Pessoas que foram criticadas
mas que não deram ouvidos à crítica. Não deixe as críticas colocar medo no seu coração. Vença esse gigante. Como disse o meu primo, ignore. Porque todos esses homens ignoraram. Porque certamente se Beethoven tivesse dado ouvidos, embora era Beethoven que tinha o problema de audição, foi? Então não tinha como, graças a Deus, ele não tinha como dar ouvido. Henry Ford, Thomas Edison e tantos outros. Isso é um direcionamento do Espírito de Deus para a nossa vida. Para de ficar dando ouvido a críticas. Pare de ficar dando ouvidos a palavras que te jogam para baixo. Fuja desse tipo de ambiente. Levante-se e enfrente seus gigantes usando as mesmas táticas que Deus deu a Davi. E qual foi a tática que Deus deu a Davi? Foi exatamente palavras, foi falar. Então, quando alguém disser que você não vai conseguir, volte-se para a palavra e diga: em Cristo Jesus eu vou conseguir, eu sou abençoado, eu sou próspero, minha família é uma bênção, eu usufruo da paz que excede todo entendimento, eu vou morrer em ditosa velhice e cheio de dias, eu sou um multiplicador de excelência, eu sou um líder frutífero. Querido irmão, não aceite as críticas de Satanás em tua vida para te paralisar. Se ele falar que a tua empresa não vai chegar lá, e diga para ele que ela já chegou, porque quando Deus colocou no teu coração, já aconteceu. Davi falou: tu vens contra mim com espada e lança, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O espírito de Golias é um espírito de desonra. Davi entrou na peleja, sabendo que é Deus quem nos conduz em triunfo. A vitória, ela vem de Deus. A prosperidade, ela vem de Deus. A saúde, ela vem de Deus. É Deus quem nos fortalece. É Deus quem fortalece as nossas mãos para a batalha. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa grandíssima recompensa, Ele é o teu Pai, e você é o filho amado dele. É Ele, é para Ele, é por meio dele, é por intermédio dele. Todas as coisas que foram feitas através dele e para ele, e nada do que foi feito sem ele aconteceu. Tudo é por meio dele. 1 Samuel 17, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. A preocupação de Davi era uma só: honrar a Deus. Ele queria ver
o nome de Deus sendo glorificado no meio do povo, porque no fundo ele sabia que se ele fosse obter alguma vitória, essa vitória viria do Senhor, e você precisa se conscientizar disso. É do Senhor que vem a tua saúde, é do Senhor que vem a tua proteção, é do Senhor que vem a tua prosperidade, é do Senhor que vem a tua alegria, é do Senhor que vem o ânimo, é do Senhor que vem a fortaleza, é do Senhor. Se conscientize disto, para que somente o nome dele seja glorificado, somente o nome dele, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ele somente. Atravessamos 2020, atravessamos 2021, e foi o Senhor quem nos guardou. Não foi máscara, não foi álcool em gel é prevenção, mas a proteção foi o Senhor, foi ele. Somente ele. Diga para o teu irmão: é o Senhor quem te guarda. Fala para ele: é o Senhor. A tua prosperidade vem do Senhor. A tua saúde é do Senhor. A tua família, os teus filhos, os teus projetos, os teus sonhos, a tua casa, o teu carro e a morada celestial. Você entende? É do Senhor. E é para lá que eu vou. É para lá que nós vamos. O Pai falou, Jesus falou: vou para o Pai preparar morada, mas eu vou voltar. Vou vir buscar vocês. Conta-se uma história que uma formiga estava atravessando uma ponte nas costas de um elefante. No meio do trajeto sobre o abismo, a frágil ponte balançou na sua estrutura. Quando a formiguinha e o elefante chegaram do outro lado, a formiguinha olhou para o seu grande companheiro e disse: rapaz, nós chacoalhamos aquela ponte, hein? Ou seja, é o Senhor que vai conosco. Na verdade, é Ele quem nos conduz. E vai chegar no final das contas e nós vamos dizer: é, Senhor, nós chacoalhamos aquela ponte, mas atravessamos. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ei, você que ficou hospitalizado, hoje você está aqui, você pode dizer: é, Senhor, a gente chacoalhou aquele leito lá, mas chegamos. Ei, você que atravessou o ano de 2021 com receio de perder o emprego, está terminando o ano e você está empregado, você, é, Senhor, 2021 chacoalhou, mas a gente atravessou. Você entendeu? O Senhor é quem te guarda. Há um detalhe nesse texto que eu quero mencionar. O que levou o Davi àquela grande vitória foi uma pequena atitude de honra a seu pai. Jessé, o pai de Davi, o enviou para levar comida aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. Disse Jessé, 1 Samuel 17, 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa de trigo tostado, e esses 10 pães,
e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Ou seja, um efa de trigo é o equivalente a quanto? Volta aí. 22 litros. Então, naquela época eles pesavam no efa, que era um recipiente, onde eles pesavam trigo também. E ali, Jessé fala para Davi, leva isso aqui. E Davi obedece uma ordem simples. E a glória veio sobre ele. O que isso quer dizer, pastor? Muitos jovens, não sei se você percebeu, a época que nós estamos vivendo hoje, ela tem uma característica um pouco diferente e curiosa. Hoje, muitos jovens não gostam de obedecer a seus pais e a seus líderes. Mas uma pequena obediência pode resultar numa bênção extraordinária. Davi só conseguiu lograr êxito porque ele obedeceu o pai. Uma coisa simples. Já percebeu como a época de hoje, os filhos têm dificuldades em obedecer os pais? Já percebeu como as ovelhas têm dificuldades de obedecer líderes? Tem ovelha que quer fazer o que quer, não o que se manda, ou o que se orienta. Você compreende? Tem filho que quer fazer o que quer. E ele não percebe que uma simples obediência desata algo grandioso. O que o pai de Davi mandou ele fazer? Mandou 10 pães e quantos queijos? 10 queijos. Você lembra do princípio do dízimo? 10 representa o todo. E quando nós entregamos 10%, Deus recebe como se tivéssemos dado tudo. E a recompensa nessa proporção é certa. Então Davi já tinha um coração de quê? De honra. E de fato, quando eu trago os meus 10%, eu estou externando para Deus que eu tenho um coração de quê? De honra. Por quê? Hoje, praticamente, o que move essa engrenagem chamada mundo e o que torna o teu tempo valioso é o quê? Dinheiro. É ou não é verdade? É a engrenagem. A ponto dele se tornar senhor. As pessoas gastam fortunas na rua. Num lanche vai quanto mais ou menos um lanche simples? Uns 100 reais, não é isso, amor? Se a gente sair com a nossa família, a gente gasta uma pizza, 100 reais, 70 reais. 70 reais. Aí eu te pergunto, você tem coragem de dar 70 reais de oferta para o Senhor? Tem gente que não tem. Você compreende? Porque nós acreditamos que não vai nos proporcionar prazer nenhum. Mas a gente dá na pizza porque é prazeroso. Estou com vontade de comer pizza. Estou com vontade de comer sushi. Estou com vontade de comer um churrasco. Estou com vontade de tomar um açaí. Estou com vontade. Então, quando eu estou com vontade de comer ou de comprar algo, eu não meço esforço. Ah, eu quero comprar um tênis de 500 reais. Eu vou e compro. Ah, eu quero comprar uma calça de 800. Eu vou e compro. Ah, eu quero comprar um telefone de 13 mil. Você compra? Tem gente que compra.
mas você dá 13 mil de oferta para o Senhor? É verdade. Ah, eu vou comprar um carro de 140 mil, de 200 mil, pastor, vem orar minha nave, ainda fala assim, vem orar minha nave, pastor. Glória a Deus, irmão, o irmão tem que prosperar mesmo, mas entenda, tem que prosperar com a mentalidade correta. O que eu estou mostrando aqui é coração de honra. Eu sei que tem irmão que não mede esforço para honrar a Deus com 10, 15, 20, 30, da carro, da casa, dá um... Porque a gente conhece, nós sabemos disso. E aqui Davi, ele externa esse coração, onde antes dele enfrentar Golias, ele, antes de enfrentar, ele já vem em obediência ao pai. Você entende? A mudança na vida de Davi começou quando ele honrou o seu pai, levando os 10 pães e os 10 queijos, quando ele obedeceu à voz do pai. Diga para o teu irmão, a mudança na tua vida começa quando você entender o princípio da honra. É simples assim. E por um ato de obediência, olha o que aconteceu com Davi. 1 Samuel 17, 24. A quem o matar, no caso Golias, o rei acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Querido irmão, a honra, ela nunca fica sem recompensa. Isso você pode ter certeza. Se você ler atentamente o texto, a recompensa seria para qualquer um que fizesse o que Davi fez. E só Davi se dispôs. Então, vale a pena honrar a Deus. O que o pai lhe pede é algo tão simples diante da recompensa que nos aguarda. É simples. E no final da história, nós vemos que Davi guardou as armas de Golias e a sua cabeça levou para Jerusalém. E por que Davi levou para Jerusalém a cabeça de Golias? E onde que Davi enterrou a cabeça de Golias? Davi enterrou a cabeça de Golias num lugar extremamente profético. E é o mesmo lugar onde Cristo foi crucificado, no Gólgota. A tradição rabínica diz que Gol, a palavra Gol, vem de Golias. E Gata é de Gat, Golias de Gat. Daí o termo que se tornou Gólgota, que significa lugar do crânio ou da caveira. Mas que crânio? Você entende? E o Senhor, ele foi crucificado no mesmo lugar onde Davi colocou a cabeça de Golias. E é um quadro extremamente tremendo de como o Filho de Deus destruiu o maior Golias e esmagou a sua cabeça onde? Na cruz. Lembra da profecia lá? Este lhe ferirá o calcanhar, tu lhe ferirás o calcanhar e ele esmagará a tua cabeça. Golias é um tipo de quem?
Satanás. E a cabeça dele foi enterrada onde? Lá no monte, o Gólgota. E onde que Jesus morreu? Lá no Gólgota. E cumpriu-se ou não cumpriu-se a profecia? Você entende? Como nada é por acaso, nada é coincidência. O que eu quero te dizer hoje, e que você se conscientize, é que a minha, a sua, a nossa vitória, ela vem do Senhor. Fala para o teu irmão, a tua vitória, ela vem do Senhor. Fala para outro irmão, a tua vitória, ela vem do Senhor. Fala agora para um terceiro irmão, não temas, não fique assombrado, não te apavores, porque a tua vitória, ela vem do Senhor, pois para Ele é toda honra, toda glória, todo louvor, e no final do ano você vai dizer, Senhor, chacoalhamos durante o ano de 2021, mas conseguimos, balançou, mas eu cheguei, o diabo tentou, mas não conseguiu, eu cheguei, aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Se coloca em pé. Feche os seus olhos. Se você sabe, canta. Se você sabe, adora. Ele venceu.